it Todo homem que o tinha had something different. tinha algo diferente. The world knew it. O mundo sabia disto. Every woman had it. Toda mulher que o tinha Had something different. tinha algo diferente. The world knew it. E o mundo sabia disto. The world can see it. O mundo pode vê-lo. Your actions prove what you are. Suas ações provam o que você é. You can say you got it, Você pode dizer que o tem. but your actions speak so loud Porém, suas ações falam tão alto that they can't hear your voice. que não se pode ouvir sua voz. Your life speaks what you are. Sua vida fala o que você é. What makes a man is when God, O que faz um homem é quando Deus, by birth, através de nascimento, gives him the hidden power dá-lhe o poder escondido and blesses him by the Holy Spirit in his life. e o abençoa através do Espírito Santo em sua vida. What makes him what he is? Holy. O que o faz o que ele é. The Christian don't fight back. O cristão não se vinga. The Christian don't fuss about it. O cristão não discute a respeito. The Christian sits still. O cristão permanece quieto. And that hidden power, E esse poder escondido, the blessing of the Holy Ghost, a bênção do Espírito Santo, goes to work for him. se põe a funcionar por ele. Brings it out. Manifesta. Hallelujah. Aleluia! Amen. That's it. Isso David had it Davi o tinha. when he danced before the ark of the Lord. Quando ele dançou diante da arca do Senhor, He had it. ele o tinha. He knew what he was talking about. Ele sabia do que estava falando. So that's the reason Logo, é por essa razão he wasn't afraid of Goliath. que ele não teve medo de Golias. It was the rock that David had in the sling that Não foi a pedra que Davi tinha em sua funda killed Goliath. que matou Golias. It wasn't the sling that he had in his hand Não era a funda que ele tinha em sua mão to kill Goliath. que matou Golias. It wasn't the stone Não foram as pedras that he had in his pocket that did it. que ele tinha em seu bolso que mataram. It was that hidden power, Foi o poder escondido, that blessing of God. aquela bênção de Deus. When David let loose what he had, Quando Davi abriu mão do que ele tinha, God took it and Deus tomou isso blessed him with a hidden power. e o abençoou com um poder escondido. So it wasn't David. Logo, não foi Davi, It wasn't the stone. não foi a pedra, It wasn't slingshot. não foi a funda. It was that blessing that was on David. Foi aquela bênção que estava sobre Davi, That slew the enemy of David. que matou o inimigo de Davi. Amen. Amém. No uncertainty. Nenhuma incerteza. And every man or woman É cada homem ou mulher born to the Spirit of God. que nasceu do Espírito de Deus. When the hour comes, Quando a hora chega, make your decision and stand for God without toma a decisão e fica do lado de Deus, any uncertainty. sem nenhuma incerteza. In the midst of trouble, No meio da angústia, you'll have fellowship. você terá companheirismo. No uncertainty. Nenhuma incerteza. Blessed is the man, said David. Bem-aventurado é o homem, disse Davi. No uncertainty to him. Nenhuma incerteza para ele. That man knows what he's talking about. Aquele homem sabe do que está falando. I don't care what the world says. Eu não me importo o que o mundo diga. What you say. O que você diga sobre ele, I'm trying to make him mad. tente deixá-lo com raiva. He won't get mad. Ele não ficará com raiva. I don't care what you talk about. Não me importa quanto você fale dele, He won't pay attention to it. ele não ligará para isso. He'll go on. Ele seguirá adiante, Because he's got a blessing in here. porque ele tem uma bênção aqui dentro. He'll pray for you. Ele orará por você. That's right. Isso é correto. You might do anything in the world. Você pode fazer qualquer coisa. He never paid attention to it. Ele nunca ligará para isso. Won't backbite his neighbors Não caluniará seus próximos and go around and stir up trouble. e não irá por aí a provocar distúrbio. He'll be a peacemaker. Ele será um pacificador. He'll do everything he can. Ele fará tudo o que ele puder, For he's a child of God. pois ele é um filho de Deus. Blessed is that man. Bem-aventurado é esse homem.
Nesta noite, irmãos, abra o seu coração. Deus já falou aqui e vai continuar falando conosco. Onde believe, somente crer, tudo é possível, somente Boa noite, irmãos, com Jesus, amém? Que o Senhor Jesus continue nos abençoando, como Ele já tem nos abençoado. O salmista Davi disse: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, amém? E é motivo de muita alegria poder vir aqui, adorar a Deus, apesar do cansaço físico de cada um de nós, e nesse tempo do frio, deixar os lares, deixar a cama, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês estão no melhor lugar do mundo, buscando a presença de Deus, tendo um encontro com Deus. Irmãos, pense nisso, isso vai além de cogitações, ter um encontro com Deus. Melhor encontro. Boa noite, irmãos que estão através da internet, que o Senhor Jesus continue abençoando a todos vocês, irmãos. Pastor Wilson deve estar acompanhando lá em Goiás. Deus abençoe, Pastor Wilson, irmão Luquinho, Pastor Nezinho, todo mundo. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de convidar os irmãos para se colocar de pé, para nós ler a palavra de Deus. Nós vamos ler a Escritura, São Lucas capítulo 9, versículo 1 e 2. Depois eu quero ler Efésios capítulo 6, mas com vocês já sentados. Lucas capítulo 9, versículo 1 e 2. Nós vamos ler assim: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, para curarem as enfermidades. E enviou-as pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Amém. Deu-lhe virtude e poder. Amém? Frise bem nessa palavra. Virtude e poder. Podeis assentar, irmãos. Que o Senhor Jesus acrescente suas bênçãos, a sua santa e amada palavra de Deus. Amém? No livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo, ele dá um conselho para cada um de nós. Esse conselho é para toda a igreja de Deus. Esse conselho não é para o mundo lá fora, é para você, é para nós que conhecemos a palavra, é para nós que já ouvimos da mensagem. Então ele nos aconselha o seguinte, vamos prestar atenção no versículo 10 em diante. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então nós temos que estar equipado para lutar contra Satanás, contra o diabo, porque não temos que lutar contra a carne, e nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século a qual estamos vivendo, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém. Estais, pois, firmes,
tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Amém. Qual é a verdade? A palavra. Verdade é Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo. Então, cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé. Amém. Com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse é o conselho. Orando, esse aqui também é preciso. O cristão precisa ser um cristão que ora. Às vezes nós não oramos. Nós perdemos tanto tempo e nós vamos deixando de orar. Vamos deixando de orar é falar com Deus. Quando você fala com Deus, você está orando. Às vezes você não precisa nem fechar seus olhos, mas fale com Deus, mesmo com os olhos abertos. Com o coração, fala de coração, conversa com Deus de coração, com seu Pai, porque Ele é o nosso Pai. Amém. E Ele nos ouve. Aleluia. E Ele vai te dar aquilo que você está precisando. Orando em todo tempo, com todo o coração e súplica, bem, aí ó, foi o que o pastor Júlio disse. Com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. E por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Amém. Com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente como me convém falar. Amém? São duas tremendas escrituras que nós temos aqui na nossa frente, a qual nós lemos, né? Mas eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre o poder. Eu estava pensando até falar sobre restauração, aquilo que eu tive 15 minutos para falar ali em Puiúna, e eu queria falar um pouco mais, mas Deus me deu essa direção de falar sobre poder nessa noite. Nós vamos usar a mensagem O Som Incerto, que o profeta de Deus, William Branham, pregou, para falar um pouco sobre esse poder escondido. Amém. Nós vimos ali que Jesus, ele convocou aqueles 12 discípulos para ir pregar o Evangelho. E ele deu todo o poder para eles. Poder para eles ir, pregar a palavra e curar os enfermos, expulsar os demônios. E assim eles fizeram, nós lemos aqui. São Mateus, aqui em Lucas, que nós lemos. Nós lemos ali em Efésios capítulo 6 que nós temos que revestir da palavra. Porque uma pessoa, para ser cheia do Espírito Santo, ele tem que estar revestido da palavra, da couraça, da justiça. Para você adquirir esse poder do Espírito Santo, você tem que estar equipado com a palavra de Deus. É o uniforme aqui, em Efésios capítulo 6, é o uniforme do cristão. Um soldado, quando ele vai para a guerra, ele tem que vestir seu uniforme. Ele tem que vestir o seu terno, ele tem que vestir ali, calçar o seu coturno, ele tem que pôr o capacete, ele tem que pôr a arma, pegar o seu fuzil, ele tem que estar preparado para enfrentar quem? O inimigo. E o cristão tem que estar preparado, equipado com esta palavra para enfrentar o diabo. Porque a sua luta, a luta que nós temos, não é contra a carne, não é contra o sangue, não é lutar contra o próximo. Nós não temos que lutar contra o nosso irmão, contra o nosso próximo, contra a nossa irmã, contra o nosso irmão. Não, nós temos que lutar contra Satanás. Está equipado. Satanás vem com aqueles maus pensamentos. Nós temos, o profeta de Deus diz que a nossa mente é o campo de batalha aonde Satanás trabalha. Então nós temos que preencher a nossa mente com coisas boas,
com a palavra de Deus, buscando a Deus, e o diabo vai saindo, vai tirando aqueles maus pensamentos, vai nos purificando. Então nós vamos falar um pouquinho aqui sobre poder. Eu procurei a minha mensagem Som Incerto e não achei lá em casa, mas eu tenho ela aqui no aplicativo. E eu vou começar lendo, então, no parágrafo 26, o profeta de Deus pregou essa mensagem, no dia 31 de julho de 1955. Foi pregada essa mensagem, já faz um bom tempo, mas o nosso Deus não mudou nem um pouquinho. Amém. Mesmo Deus que estava lá, Ele está aqui presente hoje, para te dar aquilo que você está precisando, para te dar aquilo que nós estamos precisando, pastor Júlio. Aleluia. O profeta de Deus diz assim: não é maravilhoso saber que a mesma razão de você estar assentado neste pequeno edifício, quente esta manhã, eu posso dizer nesse pequeno edifício gelado nessa noite, com aqueles leques abanando, algo dentro do homem está chamando, um poder escondido que o mundo não conhece nada a respeito. O mundo não conhece esse poder escondido. Por que o mundo não conhece esse poder escondido? Porque esse poder escondido é Cristo, é Jesus na sua vida, é o Espírito Santo, e o mundo não quer isto para eles. Este é o poder escondido que você tem dentro de você. Quando você deixa o Espírito Santo entrar dentro do seu coração, você tem um poder escondido aí, que você pode manifestar ele a qualquer hora, e você sair vencedor. Ser um vencedor, ser uma vencedora. O mundo não conhece nada a respeito, somente aqueles que têm sido participantes disso. Sabe o que é isso? 119. O homem que possui isto, a mulher que possui isto. Oh, que pessoa bem-aventurada é! O homem que possui isso daqui, a mulher que possui isso daqui, ó, como bem-aventurada ela é. Não é de se admirar que Davi disse que eles eram bem-aventurados, as pessoas bem-aventuradas. Vocês sabem o que é um homem bem-aventurado, uma mulher bem-aventurada? Leia Salmos capítulo 1. Bem-aventurado é o varão, a varoa. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o quê? O conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, onde as pessoas estão falando besteira, falando bobagem. Você não se associa àquele grupo, não. Se associe com o povo de Deus, se associe com a palavra, busque a Deus, encha do Espírito Santo, e você será um varão, você será uma varoa bem-aventurado. Bem-aventurado é esse varão, que não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Ele será como o quê? Como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que na estação própria ele dá seus frutos. Essa é a bem-aventurança do homem, da mulher que serve a Deus. Amém? Bem-aventurado, a pessoa bem-aventurada, coloque-o na mesa de operação e tome, tente cortar a bênção dele. Você nunca encontra. É um poder escondido, é algo escondido que está dentro de você. Porém ele está ali. Cada homem e mulher que chegou a tê-lo, sabia que o tinha. Você sabe que você tem esse poder escondido, quando o Espírito Santo está dentro de você. Nenhuma incerteza sobre ele. Você não pode ter incerteza. A incerteza é prova que você não tem fé. Quando tem aquela incerteza dentro de nós, é porque nós não temos fé. Quando você tem fé, você tem certeza daquilo que você está pedindo. Você tem certeza que você é um salvo. Você tem certeza que você vai ser abençoado. Você tem certeza que se você pedir, algo vai acontecer na sua vida. Nenhuma incerteza sobre ele. Cada homem que nasceu do Espírito Santo de Deus sabe quando ele passou da morte para a vida. Sabe, você sabe. Sabe o lugar, a hora, o minuto
O irmão Branham bate no púlpito 6 vezes. Quando a morte mudou para a vida, quando a incredulidade na Bíblia, quando a incredulidade na Bíblia mandou para crer em cada palavra dela, nós temos que crer. Quando as coisas arrogantes, orgulhosas, passaram para o cristão humildes, eles sabem quando a morte passou para a vida. Amém, diz o profeta. Continuando na mesma mensagem, o som incerto 123. Sansão tinha em si, e não era Sansão, era o poder escondido dentro dele. Sansão tinha esse poder escondido, mas não era Sansão, era o poder de Deus escondido dentro do homem chamado Sansão. Aleluia, 124. Não é alguma palavra mágica, não é esfregar um pé de coelho de trás do seu ouvido, cuspir em uma ferradura de cavalo, é tudo superstição. Lançá-la, o que faz a mágica? Não é isso o que faz o homem viver uma vida diferente. Não, mas do que unir-se a uma igreja, não é isso você se unir a uma igreja, ou colocar seu nome num livro e ser batizado. O que faz um homem é quando Deus, através do nascimento, dá-lhe o poder escondido e abençoa através do Espírito Santo em sua vida, é o que faz que ele é. Aleluia, 125. Sansão, quando ele foi lá, o leão veio em direção dele, que coisa! O leão ia atacá-lo. Um manico de cabelo, um nanico. Sansão era um pequeno homem. Era um nanico de cabelos encaracolados, mais ou menos assim, sete pequenos cachos efeminados, caídos sobre o ombro dele, e ele era um fraco, ele era um nanico, ele era um anão, como todo homem é sem Deus, como todo homem é sem Deus, fracassado, pequeno, sim, porém, subitamente, quando o leão estava para atacá-lo, o poder escondido apareceu. Quando o leão estava para atacá-lo, o poder escondido surgiu. O Espírito Santo veio sobre ele e ele agarrou o leão e o matou, como se fosse um cordeiro. Aí está, para você ver a força que você tem quando você é um homem, uma mulher de Deus. O poder escondido que está dentro de você, para você lutar contra Satanás. Para você dizer, Satanás, vai embora, porque isto é meu. A saúde é minha. A solução do problema é meu. E Satanás tem que te obedecer. Satanás não obedece você porque você fala alto, porque você grita com ele, não. Satanás obedece quando você obedece a palavra. Daí você não precisa nem gritar, você diz para ele, Satanás, vai embora. Não precisa pedir por favor, não, vai embora. Eu te ordeno, vai embora. Vai embora porque eu sou um filho de Deus. Vai embora porque eu sou uma filha de Deus. Vai embora porque quem está aqui dentro do meu coração é o Espírito Santo. É Deus que está aqui. E você tem que ir embora e Satanás vai embora. A doença vai. Eu creio que vocês já receberam muitas bênçãos. Todos vocês têm testemunho para te contar de bênção que Deus te deu. Cura, libertação, solução de problema, livramentos. Quantos livramentos? Você está aqui hoje, agora, Deus te livrou. Deus está te dando vida, Deus está te dando saúde, Deus está te dando ar para você respirar, Deus está te dando alimento, tudo é Deus que te dá, é Deus que dá para o irmão, é Deus que dá para a irmã. Então esse Deus tem que ser louvado, esse Deus tem que ser glorificado, esse Deus tem que ser magnificado, esse Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida.
Nós temos que pôr Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? O 126. É aí onde está o cristão, não se vinga. É aí onde está. O cristão não se vinga. O cristão não é vingador. O cristão não discute a respeito. O cristão permanece quieto. Esse cristão que discute, que briga e que quer fazer isso, quer fazer aquilo, mostra, na verdade, que ele não é um cristão. O cristão, ele não discute. Jesus não ficava discutindo com ninguém. Não, ele não discutia. Ele pregava a palavra, ele curava os enfermos, curava o cego, ressuscitava o Lázaro, mas ele não ficava discutindo com as pessoas. O cristão permanece quieto. Esse poder escondido, a bênção do Espírito Santo, se põe a funcionar por ele. Manifesta. Aleluia, diz o profeta. Davi tinha, quando ele dançou diante da arca do Senhor, ele tinha o quê? O poder escondido. Ele sabia do que estava falando, logo e por essa razão que ele não teve medo de Golias. É por essa razão que Davi não teve medo de Golias, porque ele sabia que ele tinha um poder escondido dentro do seu coração, dentro da sua alma. Quando você sabe que você tem um poder escondido, você não tem medo, você é corajoso. É por essa razão que ele não teve medo de Golias. Não foi a pedra que Davi tinha em sua funda que o matou Golias. Não foi. Não era a funda que ele tinha em sua mão que matou Golias. Não foram as pedras que ele tinha em seu bolso que mataram. Foi o poder escondido. Aquele poder escondido dentro de Golias, dentro de Davi, que matou Golias. Aquela bênção de Deus, quando Davi abriu a mão do que ele tinha, Deus tomou isso e abençoou, como um poder escondido. Foi Deus que direcionou aquela pedra até a cabeça, a testa de Golias. Deus tomou isso e abençoou, um poder escondido. Logo não foi Davi, não foi a pedra, não foi a funda, foi aquela bênção que estava sobre Davi, foi que matou o inimigo de Davi. Amém, diz o profeta, e amém. Por isso, irmãos, há essa grande necessidade de nós ter esse poder escondido. Você só vai obter esse poder escondido quando essa palavra entrar na sua vida, entrar no seu coração. Quando nós colocarmos Deus em primeiro lugar, esse poder escondido vai estar em nós. E a hora que nós estivermos em dificuldades, quando o médico não puder fazer mais nada por você, quando você se deparar e estiver ali, o médico falar, você não tem mais jeito, você ainda tem uma solução, você tem um poder escondido que pode te salvar, pode te curar, pode tirar daquele hospital, pode tirar você de lá. O poder escondido pode. Deus pode. Deus pode fazer isso. E Davi disse, eu irei lutar com ele hoje, e eu cortarei a sua cabeça. Olha a coragem. Ele sabia. Nenhuma incerteza, é o que não podemos ter, é incerteza. Não era Davi, era Deus nele, era aquele poder escondido. Nem um pouquinho de incerteza, tudo positivo e nenhum negativo. Tudo positivo e nenhum negativo. Aleluia. 134. Para a fornalha ardente, já falando de Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 homens que tinham o poder escondido dentro deles. Aquele poder escondido não deixou esses 3 homens se ajoelhar e adorar a estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Foi o poder escondido, foi a palavra de Deus, foi o Espírito Santo dentro deles, que não deixou ele adorar aquela estátua.
E foi aquele poder escondido que fez com que o fogo não queimasse Sadraque, Mesaque e Abednego. Para a fornalha ardente. Sabe o que aconteceu? O profeta perguntando. Quando eles tomaram Deus em sua palavra. Tome Deus em sua palavra. Quando eles tomaram Deus em sua palavra e entraram na fornalha ardente, aquele poder escondido surgiu. Oh! Oh! Quando nós encontramos em dificuldades, às vezes eu fico pensando quantas pessoas morrendo, quantas pessoas com problemas tão grandes sem ter solução, quantas pessoas acamadas, quantas pessoas com câncer, quantas pessoas com diabetes alta aí que não tem solução, quantas pessoas estão no sofrimento, mas Deus não quer isso para eles, Deus quer salvá-los, Deus quer curá-los, Deus quer libertá-los, mas é eles, é nós que temos que nos aproximar de Deus, buscar a Deus enquanto se pode achar. E esse poder escondido pode resolver esse problema. Entraram na fornalha ardente, aquele poder escondido surgiu ali. Amém. Permaneceram todos em volta deles. E eles tiveram companheirismo um semelhante ao Filho de Deus, se achava entre eles, abanando a brisa do calor e tendo companheirismo no meio da maior dificuldade que eles já passaram. Tendo companheirismo, Deus tendo companheirismo com ele nas horas mais difíceis, nas horas de problemas, de lutas, de angústia, nas horas que às vezes você acha que não tem mais solução, agora vão me jogar dentro de uma fornalha, eu vou ser queimado. Mas Deus estava lá, Jesus estava lá abanando eles. Nem cheiro de fumaça passou sobre os seus cabelos não foram queimados. O fogo só serviu para queimar as ataduras que eles amarraram às mãos deles, e eles ficaram soltos, glorificando a Deus, dentro da fornalha, junto com Jesus. Jesus estava lá, o quarto homem estava lá. Tinha um poder escondido dentro daqueles homens. Você não quer ter esse poder escondido dentro de você? Oh, meu querido irmão, minha querida irmã que está através da internet. Você está com dificuldade? Você está passando lutas? Você está enfermo? Busque esse poder escondido nessa noite. E esse poder escondido não é nada mais, nada menos que essa palavra. Busque a Deus. Leia a Bíblia. Ore. E Deus vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Jeremias 33, 3. Diz que se nós buscar, Ele vai nos abençoar, vai nos ajudar. Clama-me. Ele diz, clama-me, responder-te-ei. Foi Deus que disse. Mas nós não clamamos. Nós temos vergonha de conversar com Deus. Conversamos tanto com os homens. Conversamos tantas coisas desnecessárias. Mas as coisas necessárias de falar com Deus, o autor da palavra, nós não falamos, clamamos. E Ele diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele pode te dar isso nessa noite. Ele pode te dar isso para você. Permaneceram todos em volta dele, e eles tiveram um companheirismo semelhante ao Filho de Deus. Se achava entre eles, abanando a brisa do calor e tendo companheirismo no meio da maior dificuldade que eles já passaram. E eles lançaram agora Daniel. O 136, poder escondido de Daniel.
É o outro homem, irmãos, que nos mostra, que a Bíblia inteira, irmãos, tem personagem mostrando, nos advertindo. É só nós ler, é só nós buscar tudo isso para nós. Isso não é só deles, é nosso, é teu, é meu. É de toda a igreja do Deus vivo na face da terra. Esse poder escondido. O poder de transportar a montanha. A Bíblia diz, isso está dentro de você. Transportar os montes, está dentro de você, está dentro de mim. E eles lançaram Daniel na cova dos leões. Agora matamos Daniel. Agora Daniel vai ser morto. O rei mandou colocar Daniel lá. Nenhuma incerteza. Ele ficou ali. E ele tinha o poder escondido. Aí está o segredo. O segredo da coisa é você ter esse poder escondido dentro de você. Não é um pé de coelho no seu bolso ou um amuleto para usar em seu pescoço. Não, não é nada disso. O poder escondido é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Daniel entrou sem nenhuma incerteza, é outra coisa, você não pode ter incerteza. Você tem que ter certeza de que Deus pode te livrar, que Deus pode te curar. Daniel entrou sem nenhuma incerteza. Deus é capaz de me libertar daqueles leões. Daniel foi. Jogar Daniel, mas Deus é capaz. Deus vai me fazer isso. Deus vai estar ao meu lado. É assim que tem que fazer. Deus é capaz de me libertar daqueles leões. Porém, o jogaram na fornalha, ele diz a fornalha aqui, mas ele deu lá na cova dos leões. Eu creio que quando os leões começaram a se aproximar dali, olharam para ele e eis que um halo de fogo se achava em volta de Daniel. Um halo de fogo e Daniel ali. Qualquer animal tem medo de fogo, você sabia disso? Aqueles leões recuaram. O que foi isso? O poder escondido, que estava no coração de Daniel, surgiu e revestiu ele tudo, e foi aquele poder escondido, que bênção de Deus, que estava na vida daquele profeta, que o cobriu com um fogo flamejante, como em Datã, aquele dia quando Geazi olhou e viu que estava em volta de Elias, anjo de fogo, carruagem de fogo, ali aquele poder escondido estava em volta de Daniel. Aleluia! Então há, irmão, esse grande poder escondido para cada um de nós. Esse é o Espírito Santo na sua vida, na minha vida, na vida de cada um dos nossos irmãos. Amém? Eles tinham o poder escondido. Eles vestiam como outros homens. Eles andavam na rua, eles comiam como outros homens. Porém, eles tinham uma bênção dentro deles, que davam-lhe uma certeza de saber onde estavam firmados. Disse, não tenho nenhuma instrução, não pertenço a nenhuma igreja, não conheço nenhuma teologia, não tenho dinheiro, a única coisa que tenho eu darei a você, se aceitar isto. E ele disse, o que é? Aqui já está falando de Pedro e João na porta do templo chamado Formosa. Aqueles dois homens ali tinham o poder escondido. E aonde que eles adquiriram aquele poder escondido? Lá, em Jerusalém. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles saíram de lá com esse poder escondido. E passando, desceram ali para o templo. Quando chegou na porta do templo ali, aquele aleijado, aquele coxo de nascença, 38 anos que ele estava ali, desde nasceu ali pedindo esmola. Seu tornozelo ele não andava, tua perna torta, o tornozelo torto, aleijado. E quando Pedro e João chegando, ele estendeu a sua mão pedindo esmola, pedindo uma moeda. Pedro enfiou a mão no bolso, não tinha nada. João também não tinha. Mas eles tinham algo, ele tinha um poder escondido dentro deles.
E Pedro olhou bem nele e disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho nada, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus Cristo. O poder escondido estava ali. E aquele aleijado saiu pulando e saltando, e suas pernas se endireitou. É isso que nós precisamos nessa noite. É isso que você precisa, é isso que eu preciso, esse poder escondido. Aleluia. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é tremendo. O nosso Deus é tudo, irmãos. Aleluia. Eu posso dizer isso, porque eu já recebi muitas bênçãos de Deus, muitos milagres. E eu sou testemunha viva disto. Irmão, e eu preferiria, eu só encerro 146, eu preferiria ter isto, irmão Brana. O irmão Brana bate a mão contra a outra uma vez, do que toda instrução e todo dinheiro que se pudesse empilhar diante de mim. O profeta de Deus disse, o irmão Brana disse isto: eu preferiria ter esse poder escondido, ter Deus, do que ter pilhas de dinheiro, toda a riqueza, toda a fama. Tudo isso vai passar. Nós não leva nada disso. Nós morremos, irmão, nós partimos. O cristão não morre, ele dorme no Senhor. Nós não morremos. Nós dormimos, nós vamos dormir um sono. Mas nós vamos partir daqui, nós não vamos levar nada desse mundo. Você não vai levar dinheiro, você não vai levar joias, você não vai levar nada. A pessoa fica acumulando dinheiro, acumulando essas coisas, e isso aí só traz sofrimento para as pessoas. Acumula isso daqui no coração, o amor de Deus, o poder escondido dentro da vida de cada um. É errado ter dinheiro? Não, não é errado. Você pode ter, mas desde que o dinheiro não tire você da palavra. A maior parte, quando as pessoas vão adquirindo dinheiro, eles vão se afastando da palavra, eles vão se afastando de Deus, porque o dinheiro traz isso para as pessoas. As pessoas, quando tem dinheiro, ele quer gastar o dinheiro em danceteria, ele quer ir em viagem, e em vez de vir para a igreja, vai viajar, vai para a praia, e vai para a piscina, e já monta uma piscina, e já começa a fazer churrasco, e já começa as coisas, e churrasco, e piscina, dia de domingo, esquece da palavra, esquece de buscar Deus. Por isso que é mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha do que um rico se salvar, porque o rico se esquece da palavra. Pessoa que tem dinheiro, irmãos, eles não gostam da palavra, porque a palavra tira a liberdade deles. Por isso que nós não devemos ser apegados a essas coisas, apegados em dinheiro. Agora, se você tem e não está atrapalhando você servir a Deus, glória a Deus por isso. Amém? Quero só deixar mais um parágrafo agora do poder escondido. Agora, esse parágrafo é na mensagem A Restauração da Árvore Noiva, parágrafo 141. O que é um poder escondido? A força que tem. Esse parágrafo, eu gosto desse parágrafo 141 aqui dessa mensagem, que o profeta fala sobre aquele policial pequenininho. Sabe? Sabe um policial bem pequeno? 1,60 m por aí. O profeta de Deus diz assim: como eu disse há algum tempo. Tamanho do pastor Wilson, se o pastor Wilson estiver me ouvindo aí, tamanho do senhor, pastor Wilson, esse policial. Fardado, com revólver, o revólver quase derrubava o soldadinho. Na beira de uma estrada, uma via de rápido, trânsito muito rápido, o profeta diz assim, como eu disse algum tempo atrás, um pequeno policial aqui em Louisville, ali de pé, esse policial, ele era o mais baixo do que eu. O profeta já era baixo, o profeta era bem baixo, e ele era mais baixo do que o profeta ainda. Então imagina o tamanho desse homem, um sujeitinho, e o seu chapéu puxado sobre a orelha, seu uniforme muito frouxo nele, e andando por ali na rua, com um pequeno boné e uma pistola ao seu lado, com um pequeno bastão em sua mão, e um pequeno apito
policialzinho, andando por ali, de luvas brancas, e eles, aqueles carros, alguns daqueles 350 HP, 350 cilindradas, vamos dizer assim, né? Aqueles carros possantes, disparados por aquela rua, como um relâmpago, simplesmente assim, zum, zum, diz o profeta. Bem, aquele pobre sujeitinho não podia parar um pônei fugitivo. Aquele policialzinho não podia parar um pônei fugitivo. Com a sua força, certamente não, mas ele saiu pela rua com aquela grande insígnia, que quer dizer distintivo, brilhando, soprando aquele apito, levantou aquela mão, irmão, 300 HP nos motores, cantava os pneus e tudo mais. Não era o poder do homem, era a autoridade que ele tinha. O poder da lei. Aquele pequeno homem, aquele pequeno soldado levantava sua mão, apitava, os carros vinham e freava, arrastava os pneus, queimava pneu, mas parava, porque atrás daquele pequeno homem tinha a lei que protegia. A lei estava do lado dele. Assim é você. No espiritual, vocês têm o poder escondido, o poder de Deus, a vestimenta que nós lemos ali em Efésios capítulo 6, você pôs o capacete, você pôs a couraça, você pôs o coturno, você pôs a arma, que é a palavra de Deus. Então você pega e diz para Satanás: pare, Satanás, ele tem que parar, ele tem que te obedecer, porque tem um poder escondido em você. O poder está em nós, poder da palavra, aquele poder que Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro estava morto e saiu. Amém. É isso, irmãos. Você tem esse poder escondido nessa noite. Você pode dizer para o diabo: sai da minha vida. Sai esse espírito de coisas erradas, espírito de demônios, espírito de WhatsApp, de Facebook, espírito de tanta coisa, espírito que tira a atenção de nós ler a palavra, espírito que tira a atenção de nós ler as mensagens, espírito que tira de nós o tempo de nós adorar a Deus. Passamos horas e horas, às vezes, olhando coisas indevidas e deixamos de buscar a presença de Deus, o poder escondido que está na sua palavra. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Vocês que estão através da internet, Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Agora nós vamos orar. Busque a Deus aquilo que você está precisando. Há um poder escondido para te abençoar, para te dar aquilo que você está precisando. Deus abençoe. Se
agir, Deus vai agir, vai entrar na cova e os leões vão dormir. Daniel caiu na cova, o povo se espantou. Passaram horas e minutos, nenhum grito se escutou. De manhã bem cedinho, o rei foi lá pra ver. Voltou maravilhado com Daniel a dizer: naquela noite eu pude ver a presença de Deus a me envolver. Em cada volta que os leões davam em mim, eu sentia a presença do anjo ali. Mas se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Deus vai agir, vai entrar na cova e os leões vão dormir. Vai entrar na cova e os leões vão dormir. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Foi o Senhor Jesus que